Voltamos com o Gente em Destaque aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje o meu convidado é o músico Agnaldo Dias. Agnaldo, no primeiro bloco a gente falou muito sobre a sua trajetória e a gente encerrou o primeiro bloco falando sobre essas suas primeiras experiências musicais, né? Você falou muito aqui da região central de Jacareí. Eu queria que você tocasse um trechinho de alguma dessas canções que marcaram um pouco seu início aí. Muitas coisas me influenciaram musicalmente, né? Por exemplo, as novelas dos anos 70 e 80. Eu não sabia na época, mas havia muitos cantores nacionais que iam para os Estados Unidos ou gravavam músicas em inglês e usavam nomes estrangeiros, né, para fazerem sucesso aqui e ficavam fazendo, como o Mark Davis, que hoje é o Fábio Júnior, né, e o famoso, talvez o mais famoso, Maurício Albert, que é o Maurício Alberto, né? E um grande clássico dele que fazia sucesso nas novelas, não lembro qual novela era, o Phoenix. Então eu era louco por aquela música de dor de cotovelo, que eu amava, né? Fazia sucesso numa novela e tal, a gente ouvia e curtia muito. Trechinho, só para lembrar. Eu lembrei dessa música agora. Era anos 80 mesmo, né? Uma novela. 80. O primeiro instrumento que você aprende a tocar é o violão, que você compra com 15 anos? Não. Tem uma história, que eu vou contar aqui para não ser repetida para você, criança que está me assistindo em casa. Tinha eu 6 anos de idade, estudando no Sene, fazendo a primeira série. E antes eu tinha tido contato já com o instrumento, na verdade, essa primeira vez foi na fanfarra, lá da Escola Paraíso das Crianças, hoje Instituto Teresa Porto Marques. Se vocês conhecem lá, só na época 1975, só tinha aqueles predinhos azuis lá do fundo, mas nada, o resto da escola estava construindo, né? E tinha fanfarra, né? E eu tocava na fanfarra, tocava prato, a princípio prato. Eu gostava tanto daquilo que eu vivia batendo. Mas como eu vivia batendo, eu acho que eles não gostavam que eu batesse tanto o prato toda hora. Aí me mandaram tocar outro instrumento, puseram pra caixa. Aí na caixa estava legal, tal, eu acabei ficando na caixa lá um bom tempo, né, conhecido como tarol. Aí em 76 eu me mudo pro Sene e gostei desse negócio de música, rapaz, isso aí acabou me deixando fascinado. Aí na época tinha muito comércio nas escolas, então ia o pessoal vender aquele espelho mágico, mais caneta de cor diferente e tal, e foram vender lá uma flauta doce, uma flauta doce de porcelana. E eu queria muito comprar aquilo, e como eu disse, meu pai não gastava com supérfluo, né? Era necessário. Aí eu fiz uma malandragem, coisa feia, que eu peço para ninguém fazer isso. Mas eu cheguei em casa e falei, olha pai, estão vendendo essa flauta aqui, é obrigado a comprar porque vai ter aula de música. Né? Aí ele deu um jeito lá, não era uma coisa muito barata, e acabou comprando aquilo lá. Enfim, eu acabei pegando aquela flautinha, ela me acompanhou por muitos e muitos anos. Tudo que eu pude tocar naquela flauta eu toquei, tudo que eu podia ouvir e reproduzir, eu ouvia e reproduzia. Isso foi até meus 12 anos, até os 15 anos, quando eu acabei comprando o violão. Você aprende sozinho a tocar flauta? Sim. Sozinho? Sim. Esse negócio de aprender sozinho é uma faca de 2 gumes, tá? Porque não é nenhum orgulho esse negócio. Aprendi a tocar sozinho. Na verdade, é uma deficiência, é uma falta de recurso financeiro em primeiríssimo lugar para você ter acesso à música, porque música no Brasil é muito caro. Qualquer coisa de música no Brasil é muito caro. Os piores instrumentos, os mais baratos, são caros, sabe? As escolas mais simples são caras, é tudo muito caro em música, então eu não tive acesso a isso. Eu não podia sonhar em ter um piano em casa, que nem minha prima, então era uma coisa de sonho mesmo.
né? Então fui aprendendo sozinho, de ouvido e tudo mais. E conhecimento formal de música fui ter bem mais tarde, com mais idade. Mas quer dizer, com 12 anos você começa então a tocar, um pouquinho antes, tocar a flauta, né? E você disse que a partir daí começou a ouvir, para ter com 6 anos, a ouvir as coisas para ter referência, né? E reproduzir. Na flauta doce, de brincadeira, uma relação lúdica ainda. O que, por exemplo, que você escutava para tentar reproduzir? Tinha um rockzinho do Mama Maria, por exemplo. Bom, nos anos 80, eu tocava bem melhor na flauta doce que na transversal. Né? E coisas mais lentas, até os carinhosos, então, né? Eu tocava isso na época já. Então, aí com 15 anos você compra o violão. Compro o violão e tinha... Como é que você tocava o violão na época? Tinha as revistinhas com as posições, né? Com os acordes, as posições. Eu não sabia nada de teoria musical, então eu ficava dependente daquilo, né? Então eu comprava a revistinha das músicas, as músicas que se tocavam eram as músicas da novela. Então se lançavam os LPs de músicas dos temas internacionais e dos temas nacionais da novela. A gente comprava aquilo e começava a tocar com os amigos. Aí, uma certa feita, eu comprei uma guitarra para experimentar, um contrabaixo. Mas isso aí, nada foi para frente. A única coisa foi a flauta e depois o saxofone. Não, na verdade, de ir para frente mesmo, eu fui brincando com a música até quando eu pude. Na minha vida eu tive teclado e tal, eu fui brincando. Um pouco de cada coisa. Não tinha uma relação profissional com a música. A relação profissional com a música, ela vem depois do ano 2000, especificamente. Em 1999, eu tive a chance de fazer pela Fundação Cultural um curso chamado Curso de Percepção Musical, com o falecido trompetista Moisés Bolacha. E foi o único professor que eu tive, né, de música. Ele me ensinou a fazer o quê? A ler. E a diferença entre você saber ler música e não saber é como você ser alfabetizado e não alfabetizado. Você sabe ler, quer ser um médico, você vai lá e compra os livros de medicina, vai para uma escola, compra os livros de medicina e tal. E daí eu pensei, bom, então tá na hora de eu ter um instrumento a sério. Queria comprar um saxofone, porque era mais atraente, mas o dinheiro não dava. Comprei a flauta, que dos instrumentos sérios era o mais barato. Mas foi uma benção, foi a melhor coisa que aconteceu para mim, porque a flauta é muito mais técnica do que o saxofone. E o campo daquilo que você pode fazer com a flauta, ele é muito maior, muito mais vasto. A flauta vai da orquestra até o boteco, assim, com muita facilidade, né? Então você pode tocar as músicas eruditas, clássicas, até os choros e sambas e música seresta com muita facilidade. Não, porque você não possa fazer com sax ou outro instrumento, porque instrumento é só um meio, né? Mas, pela característica do instrumento, ele se presta mais a isso. Então tá bem, aprender a ler, então vamos parar de tocar música só de ouvido, fica de reproduzindo, né? Então vamos comprar um método agora, vamos estudar um método, só que tudo sozinho, né? E o lado ruim disso é que você acaba ficando cheio de vícios também. Que daí, se você tivesse tido aula com um professor, ele ia reparar todos esses vícios aí. Com certeza eu seria um flautista muito melhor hoje. E essa questão das apresentações, você falou que levando a sério foi a partir do ano 2000. As apresentações também, a partir do ano 2000? Sim. Que em 2000, quando eu me formei nessa escolinha aí, nesse curso, surgiu a oportunidade de eu fazer meu primeiro trabalho com cachê, né? Que foi uma formação que houve de uma orquestra na prefeitura aqui de Jacareí, né? Já tinha orquestra sinfônica, tudo, mas não o nível de uma orquestra... era mais ainda formato de banda marcial na época, não era orquestra sinfônica, era banda marcial, né? Não no nível de orquestra sinfônica. Aí se formou uma orquestra, uma base de músicos já de igreja evangélica, que são muito bons,
Os evangélicos eles levam a música muito a sério e a educação formal de música ela existe com muita qualidade, né? Então, eles são grandes formadores de músicos e acabei colando neles e saiu um trabalho bem feito, até que pela primeira vez, tudo mais, ficou legal. Mas assim, a coisa ficou interessante quando eu conheci o pessoal de Seresta, que foi em 2004. Em 2004 eu conheci o pessoal de Seresta e comecei a tocar junto com eles. E o pessoal de Seresta tem no repertório deles muitos choros, né? Tocavam chorinho também. E eu me apaixonei pelo chorinho. Eu comecei a tocar Seresta, que eu já ouvia quando era criança, lembra? Eu falei do Carlos Galhardo, do Timóteo, do Rafael e Roberto Carlos também, que tocava muito Seresta. E o chorinho eu não conhecia direito, conhecia carinhoso, como qualquer um conhece, brasileirinho, mas, gente, que universo maravilhoso que é o do chorinho. Então, ele é uma música que está muito próxima ali com a música erudita em termos de técnica e de exigência que ele tem para o músico. Ele exige tanto quanto uma música de orquestra. Em termos de formação, a música é muito rica, o chorinho. E o choro hoje, como é que você vê o tratamento do choro no Brasil? Em questão de divulgação, de conhecimento das pessoas, ele é muito maltratado ou ele está muito bem? Ele tá muito melhor, A década de 70 foi cruel com o chorinho. O chorinho nunca morreu. O chorinho nasce por volta de 1870, né, com uma transformação das várias músicas que se fazia no país, e com a música que veio de fora, com a música europeia, houve uma transformação. Os músicos, involuntariamente, eles foram pegando aquilo e foram transformando num jeito num jeito de tocar brasileiro, que virou o chorinho. O chorinho, acima de tudo, um jeito de tocar, uma maneira de tocar brasileiro. De lá pra cá, ele nunca morre. Tá? Só que ele só foi popular naquele primeiro momento. Ele nunca foi, assim, música de top 10, de músicas mais tocadas na rádio. Principalmente quando entra a era do rádio, os cantores começam a se prevalecer. Eu tenho uma teoria sobre isso que tem a ver com a economia, né? A música cantada é mais barata, porque é um instrumento que todo mundo já carrega, né? E daí Então a voz do violão vai estar sempre ali no top, porque é o setup mais barato, para você poder, é mais acessível, né? Voltando a falar do chorinho. Aí ele vem, mesmo assim, vem rico, junto com a era do rádio e tal, mesmo na década de 60, com o Jacó do Bandolim, aí morre o Jacó do Bandolim na década de 60, Pixinguinha morre em 73, Valdir Azevedo é o autor do Brasileirinho, ele vive ainda até 1980, mas mesmo assim o choro perde muito mercado a partir da década de 70, né? Aí a partir de 80 começa a reagir e tal. Hoje o que acontece? Por conta das academias de música, não há uma escola de música séria que você frequente hoje em dia que não tenha como disciplina permanente em todos os anos que você ficar lá, chorinho e prática de choro. Todas as grandes escolas de música no Brasil têm o choro como disciplina permanente. Tá? Então você isso aí está trazendo muito músico bom para o choro. Porque as pessoas não conheciam, né? Principalmente os jovens hoje, né? Você pega músico instrumentista de qualquer grande banda ou de qualquer grande cantor, intérprete de samba e de pagode, você vai olhar pro cara, Eduardo Neves, toca saxofone, é chorão, tá? Hamilton de Holanda, que acompanhava a Beth Carvalho, é chorão, a violonista não sei o que, é da roda, você vai ver o cara na roda de choro em São Paulo, no Rio, em São José dos Campos, em São José dos Campos, cara. Eu tive workshop com contato com o Derico, tá? Que gravou recentemente um disco de choro, com Proveta, que é uma referência na área de saxofone e clarinete, tá? Entre outros, pessoal de 7 cordas, que gravam com os grandes astros do Rio de Janeiro e São Paulo, estão todos por aqui. Então assim, o choro está muito vivo ainda. Tá certo, a gente vai fazer então mais um intervalo aqui no nosso programa. O Gente de Destaque volta daqui a pouco, até já.